Aula 2 começando, e a aula 2 de hoje ela fala sobre crenças e valores, né? Qual é a nossa crença, qual é o nosso valor, alpinista? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de hoje, aula de número 2 do nosso programa O Topo, 30 dias de execução para um ano inteiro de resultado. Então pega papel e caneta e vai lá também, baixa a nossa ferramenta, que a ferramenta é Crenças e Valores, aula 2, tá? Ou simplesmente, se você não consegue baixar a ferramenta agora, vai deixar para baixar para depois, você pode pegar ela lá no nosso grupo do WhatsApp, nossa ancoragem móvel, ou também simplesmente ter papel e caneta. Já vai ser suficiente. Às vezes você está no trânsito, está ouvindo enquanto eu estou te falando, então você já consegue. Papel e caneta na mão, você consegue resolver e trazer a nossa estratégia, a nossa solução aqui hoje, dentro da nossa ferramenta, dentro da nossa aula, Crenças e Valores. Então vamos lá, vamos começar ela de maneira real mesmo. É impossível nós conseguimos separar a nossa ação da mente e do corpo. Todos eles estão conectados de maneira primária, real, e eles vivem lá conectados, né? Mente e corpo interferem um ao outro, né? É impossível você querer separar isso. Não tem como a gente fazer isso. O nosso fisiológico, ele influencia o nosso cognitivo, e o nosso cognitivo sempre vai influenciar o nosso estado fisiológico. Então, a maneira com que eu penso vai se manifestar no meu corpo, e do meu corpo irá se manifestar na maneira que eu penso. Aí, quando a gente fala em crenças e valores, é importantíssimo a gente entender isso. Porque a maneira que eu acredito, a maneira com que eu influencio, com que eu tomo a minha percepção cognitiva sobre a realidade das coisas, ela diretamente vai influenciar a maneira com que eu sinto em relação àquilo. Então, se eu olho uma determinada tarefa, um determinado objetivo, uma meta, um sonho de vida, e eu começo a entender que aquilo não é para mim, ou que é demais, ou que eu não serei capaz, automaticamente o meu cérebro vai contextualizar aquilo e o meu corpo vai se manifestar aquela realidade. Existe um estudo que diz que toda a realidade externa, que é captada pela minha visão, pelo meu tato, pelo meu cheiro, pelo gosto, pelo sabor das coisas, pela minha audição, tudo isso, né, pelos meus 5 sentidos, tudo isso que é absorvido por essa realidade externa, ele passa por mais ou menos em 9, 10, 11 filtros mentais, que é omissão, generalização, experiência, memória, dentre outros. Tudo isso é feito uma concepção interna que afeta o meu estado fisiológico e afeta o meu comportamento. Olha o quanto isso é importante. Então, quando a gente fala em crenças e valores, que é a maneira com que eu penso, com que eu ajo, com que eu defino para a minha vida, tudo isso é uma premissa sobre ser influenciado. Somos influenciados de fato pelo que pensamos. A maneira que você pensa agora sobre você mesmo, sobre as áreas da tua vida, faz com que você acredita. E isso molda as nossas memórias, que constroem as nossas experiências. Olha só, tudo isso que eu vejo como influenciado, tudo isso molda as minhas memórias e constrói a minha experiência. Então, se eu tenho uma crença, né, um cognitivo afetado ali, que eu percebo que eu não vou ser capaz de algo, tudo isso está influenciando a minha memória. E aí a minha parte do inconsciente, né? O meu subconsciente. Quando eu coloco isso lá e eu percebo tudo isso e olho as minhas memórias tendo atrás, se em algum momento eu percebo nessas memórias uma falha, um erro, uma inexecução, ou um sofrimento, ou algo que realmente eu não consegui ter sucesso na minha vida, logo isso vai caracterizar as minhas experiências. E quando eu não faço esse ajuste, as minhas experiências terão uma validação muito maior. E aí a preocupação é que justamente você seja influenciado por isso. Pegando um filósofo alemão, que eu gosto muito, o nome dele é Nietzsche. Nietzsche tem uma definição sobre consciente e inconsciente, né? O nosso inconsciente ele é muito maior do que o nosso consciente. Então todas as nossas memórias, experiências de vida, aquilo que nós vivemos, experimentamos, eles estão lá. Nietzsche fala em alemão a seguinte frase: Es denkt in mir. Quer dizer o quê? Quer dizer, algo pensa em mim, algo pensa por mim, algo pensa da minha maneira. É óbvio que Nietzsche não era um neurocientista, não era nenhum psicoterapeuta, nem nada, ou um médico psicanalista, né? De fato, não. Ele era um pensador, era um filósofo. Mas essa definição sobre o inconsciente dele é extremamente poderosa, né? Que diz, Es denkt in mir, algo pensa em mim. Então, quando você deixa o controle exercer sobre a maneira com que você acredita sobre as coisas e os teus principais valores, e pode se tornar um problema, como pode ser um potencializador. O que eu quero aqui nessa aula é te ajudar como guia nessa nossa ancoragem, com magnésio nas mãos, a desafiar essa crux, que é a passagem difícil da nossa existência, da nossa vida, para que a gente consiga crescer, evoluir, superar e ter mais resultado. Então,
Eu te pergunto duas coisas, faço duas perguntas agora, alpinista. A primeira delas é, no que você acredita de verdade? Responde aí. Isso não está na nossa ferramenta, é a aula que eu estou te dando, tá? A nossa ferramenta é sobre crenças e valores e eu te darei o comando assim que a gente começar ela. Mas a primeira é, no que você acredita? Eu quero entender como está hoje você. Responda aí. Escreva em algum papel no que você acredita. Segundo, qual é a sua grande crença? Qual é a concepção que você tem para consigo mesmo? Hein, alpinista? O que você acredita sobre você? Respondido as duas, tem um outro filósofo, que é um filósofo espanhol, que é Ortega, que ele diz o seguinte, num dos livros dele, que é Ideias e Crenças. Recomendo muito que vocês leiam, recomendo muito. Nesse livro ele fala assim, nós não somos o que nós somos de verdade. Nós somos o que nós pensamos que somos, baseado no que os outros pensam de nós. Na maior parte das vezes, nós somos a materialização do que a gente acredita que os outros acreditam sobre nós. Na grande maioria das vezes, ele diz que nós não somos o que de fato somos, ou que deveríamos ser na nossa parte íntima, na nossa etimologia, no nosso início das coisas, quem eu sou de verdade. Na grande maioria das vezes, somos seres que deturpamos a própria realidade na busca de satisfazer o que o outro pensa sobre nós. Olha que curioso isso. E isso deturpa tudo, só que é possível aprender. Na neuroplasticidade, que é a arte de você conseguir superar ou criar novos mecanismos para que aprendizados novos apareçam, é perfeitamente possível que nós, através de experiências novas, de percepções novas, façamos com que a nossa mente e o nosso cérebro mude através dessa nova personalidade, ou da neuroplasticidade, que não é uma nova personalidade, mas sim um resgatar-se de quem é de verdade. Quando você resgata, você provoca isso. Crianças aprendem mais rápido e elas aprendem no ambiente com a prática. Quando a gente pratica, coloca novas experiências, a gente está moldando uma nova neuroplasticidade sobre o meu novo eu. Então, colocar-se nesse estudo hoje, você está moldando e transformando o que você acreditava em você. Se dispor uma nova ação amanhã, no final dessa aula, é você dar luz àquilo e, principalmente, você construir uma nova maneira de agir. E, principalmente, não pensar naquilo que te incomodava antes. Quanto tempo você levou para aprender a caminhar? Responde aí para mim. Quanto tempo os teus filhos levaram para caminhar? 1 ano? 2 anos? 11 meses? Não, 2 anos é muito, Felipe. Você não pode ser imediatista nesse princípio. Mas você precisa entender que cada um tem um tempo de aprendizagem, de novas experiências. Talvez você consiga aprender com uma nova experiência realizada hoje. Talvez alguns vão precisar se dedicar 2, 3, 4, 5. É como as nossas crianças, os nossos filhos e você não saiu andando. Você começou engatinhando com a bunda de lado, com o joelho, de costa, só de bunda. Não sei como é que você engatinhou. Depois você começou a levantar em pé e você ia se agarrando nas coisas, ia pressionando e tateando tudo. E aí depois você começa a andar e logo você percebe que você está correndo. Com uma neuroplasticidade nova sobre as tuas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você vive, os teus valores, é assim. Você vai experimentando novas ações para que com isso você consiga moldar a tua evolução. Isso não é da noite para o dia. A gente não pode ser imediatista. Tem um estudo sobre esse poder do imediatismo. Imaginem só, né? Deixa eu te fazer uma seguinte indagação aqui. Se eu falasse para vocês assim hoje, ó, tenho R$500 aqui, vou te dar R$500 agora, ou você tem a opção de esperar 1 semana e eu te dou 550, 10% a mais de faturamento, 10% de lucro. Você pode pegar 500 hoje ou esperar só 1 semana, 7 dias eu te dou 550. Eu vou te dar. E o outro aspecto, o outro experimento é um pouco diferente. Só que nesse experimento, olha a curiosidade sobre nós sermos seres totalmente imediatistas. Dentro do imediatismo do ser humano, nessa pesquisa validada, entrevistado milhares de pessoas, é uma pesquisa americana e eu traduzi ela para o real, aqui, como se fosse aqui no real para ficar mais fácil a gente entender. As pessoas elas tinham a possibilidade de ganhar R$500, só ganhar. Ou esperar só 1 semana e ganhar 550, né? Aumentar 10% do faturamento. Quando fizeram esse primeiro estudo da percepção de 500 para 550 em 1 semana, 90% das pessoas decidiram escolher os R$500 na hora. Ninguém quis esperar 7 dias. Falaram, não, eu não vou esperar 7 dias, me dá aqui o 500. Quiseram garantir o 500, abriram mão de 10% a mais em apenas 1 semana só pelo imediatismo. Depois de um tempo eles mudaram um pouquinho. Pegaram outras pessoas, o mesmo volume de pessoas e fizeram a mesma pesquisa, só que mudaram a temporalidade, o prazo. Então era o seguinte, você irá ganhar R$500 em 10 semanas. Ou se você esperar 11 semanas, você vai ganhar 550. E aí a gente viu a inversão sobre isso.
As pessoas do segundo teste de R$ 500 em 10 semanas ou 550 em 11 semanas escolheram as 11 semanas, a grande maioria. Por que isso? Porque elas pensaram assim, quem vai esperar 10 semanas, espera 11 semanas. Como elas já tinham que esperar um certo tempo, que seriam as 10 semanas para ter acesso aos R$ 500, elas pensaram assim, já que eu vou esperar 10, eu espero 11 e pego 550. Então a gente viu o resultado ser totalmente diferente. Quando a gente colocou os R$ 500 e 550 para uma semana, 90% não pegaram. Pegaram os R$ 500. Quando a gente vê o outro que já tem o tempo, que é 10 semanas ou 11, as pessoas, 90% delas esperaram as 11 semanas. Essa é a percepção nossa. O ser humano, nós queremos tudo para ontem. Eu quero tudo para ontem. Eu tô te dando 30 dias aqui. Começou a aula e já queria resolver em um. Você queria resolver tudo na primeira aula. Você está na segunda ainda. De dezenas de aulas. Talvez 13, talvez 14 aulas. Talvez até mais. Mas você já quer resolver hoje. Você quer um imediatismo. Você tem a possibilidade de ganhar mais no final de 30 dias, você quer hoje. Aí você vai terminar os 30 dias, você vai querer ter muito mais na hora no final de 30 dias. Mas você esquece dos 12 meses que você tem para realizar. É a mesma coisa com o experimento. A gente tem que parar de ser imediatista. Eu não posso superestimar o que eu posso fazer em 6 meses, mas também não posso subestimar o que eu posso fazer em 6 anos. O que eu estou te dando é um mapa, uma execução de 30 dias para que você execute 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu tenho que pensar dessa maneira. Se eu continuar sendo imediatista para com tudo, eu vou ter problemas. Você quer o imediatismo para ficar mais magro, para se alimentar melhor. Você não quer passar pelo sacrifício. Você não quer passar pela experimentação das coisas. Eu tenho que passar pela experimentação das coisas. Eu tenho que me adaptar a isso. Então, vamos lá para a nossa ferramenta, Crenças e Valores. Você imprimiu ela, está com você? Qualquer coisa, dá um pause na aula, segura a aula e vai buscar a ferramenta. Tá aqui, você pode baixar aqui ou ir lá no nosso WhatsApp, nossa comunidade lá. Vai lá na nossa comunidade e pega a ferramenta e volta para cá. Vamos fazer ela? Crenças e valores. Como você se motiva e o que é importante para você? É desse pressuposto que nós começamos. Primeira pergunta que eu te faço, para a gente definir as nossas atitudes. O comportamento que visa atender os nossos valores principais. Para identificar tudo isso. Qual é o teu objetivo? Pense no seu objetivo, só traga ele à mente. E responda lá, por que ele é importante para você? Quando você pensa no teu objetivo, por que ele é importante para você, no teu sonho? Qual é a realização que ele vai te trazer? Ele é importante porque você vai se ver mais saudável, mais sexy, mais atraente? Ele é importante porque vai te dar mais dinheiro e você não vai depender mais das pessoas que você depende? Ele é importante porque você vai construir uma carreira sólida? O que ele vai te trazer? Reconhecimento, amor, honra, glória? Ele vai te trazer crescimento contínuo, satisfação, poder, fama? O que ele vai te trazer? Segunda pergunta. Pense nas coisas mais importantes para você e na tua vida. O que elas te proporcionam agora? Quais são as coisas mais importantes? A tua família? Os teus amigos? Os teus filhos? O teu emprego? A tua profissão? As coisas que você faz todos os dias? O que elas realmente te proporcionam? O que elas te trazem? Bem-estar? Satisfação de poder ter uma família? De poder correr atrás do seu trabalho? Te traz realização pessoal, porque você, todos os dias você ajuda outras pessoas? O que elas te trazem? Quarta pergunta. O que é mais importante para você na sua vida e qual sentimento isso te traz? O que é mais importante hoje? É o dinheiro? É o amor? É a contribuição social? É ajudar o próximo, ser altruísta? É a tua família? São os teus filhos? O que isso te traz de sentimento? Próxima pergunta. O que realmente é importante para você? É que eles tenham saúde dentro disso que você trouxe como importante para sua vida? Qual que é realmente a importância dessas coisas? E próxima pergunta é, você consegue se lembrar de um comportamento indesejado que você não gostaria mais que ele existisse? Se apenas esse comportamento te trouxesse um benefício, qual que seria? O que ele te proporciona? Preguiça? Descansar, talvez? Eu tenho um comportamento porque eu não entro em ação. Qual o comportamento bom que ele te traz, então? Qual sentimento bom ele te traz? Então ficar sem produzir te traz descanso, porque você fica em casa. Então te traz algo bom. O comportamento é que eu como muito. Então é porque você cozinha com a sua família. O comportamento é que eu gasto muito. Então você atende alguns desejos baseados no dinheiro, na compra, no consumismo. Você consegue trazer isso? Com tudo isso que eu te respondi agora, eu gostaria que você trouxesse 5 valores principais da tua vida. Quais são os 5 valores que apareceram? Você ajuda muitas pessoas? Você é dedicado? Você gosta de dinheiro? Você gosta de poder? Você gosta de fama? Você gosta de reconhecimento? Você gosta de contribuição social? 5 principais, traga. Depois que você trouxer os 5,
a gente vai definir os nossos maiores sonhos de vida e as nossas crenças. Entenda que os 2 primeiros valores da tua vida, eles são inabaláveis. Você não vai conseguir trocar, mudar, alternar. Enquanto os 3 últimos dos 5, eles são valores que mudam de acordo com o momento que você está vivendo. Eles dizem muito mais respeito ao teu momento de vida, os teus sonhos que você tem agora. Então, normalmente, os 3 últimos, os 2 primeiros são inabaláveis. Já os 3 últimos, eles são valores que eles se alternam baseado nos objetivos que você tem a cada momento de vida. Por isso é importantíssimo pegar uma ferramenta dessa todo ano ou a cada conquista de um objetivo, de uma meta de vida e refazê-lo para você conseguir compreender quais valores estão se alterando. Porque quando você não conhece os próprios valores de vida, você acaba se sabotando. Porque você vai ser sempre incapaz de corromper os teus próprios valores em função de uma meta, de um objetivo, de um sonho. Por maior que seja esse sonho, você não vai se corromper. Vamos lá para a segunda ferramenta sobre crenças? Primeira pergunta sobre crenças. O que você acredita sobre a vida? O que é a vida para você? O que é a vida? A vida é o acreditar que existe um Deus supremo? A vida é a felicidade da sua família? A vida é a existência ou acreditar em algo? A vida é difícil? Talvez alguns diriam isso. A vida é para ser vivida? A vida é para ser comemorada? A vida é para ser desfrutada? Aquele que não pensa no amanhã? Segunda pergunta. O que você acredita sobre você mesmo? Você acredita que você é capaz? Que você tem os recursos que precisa? Que você é capaz de superar as adversidades? Que você tem resiliência? Que você tem vontade? Terceira pergunta da nossa aula de hoje. O que realmente é importante para você na sua vida hoje? Ganhar dinheiro? Ter reconhecimento no trabalho? Ter uma vida virtuosa? Ser ligado espiritualmente com Cristo, com o que você busca? Ter uma família feliz? Ter filhos prósperos, uma empresa próspera, uma empresa faturando? Ter muitos colaboradores? Ser famoso? Quarta pergunta. Qual é o seu maior sonho? Ou os maiores sonhos de vida? Os meus maiores é que eu jamais seja um fardo na vida dos meus filhos. É construir um legado através da contribuição. É conseguir fazer com que pessoas não comam na mão de ninguém. É mostrar para ela que o tesouro sempre vai ser daqueles que cavam e que você precisa se dedicar. Quinta pergunta. O que está impedindo você hoje de alcançar esses sonhos? Quais são as tuas limitações? Está impedindo que você não estuda mais? Está impedindo porque você não busca novos desafios? Está impedindo porque você não age? Está impedindo porque você não pede perdão? Está impedindo porque você não faz atividade física? Não sei. O que está te impedindo hoje? Ou é só a capacidade de agir? Ou é só entrar em ação mesmo? Sexta pergunta. Isso depende de quem? Senso de responsabilidade. Se você me diz agora que depende da tua esposa, você não vai conseguir. Se você me diz agora que depende do outro, não vai conseguir. Se eu falo agora que para eu fazer uma boa aula eu preciso do Gabriel, que está do outro lado do vídeo aqui, eu estou mentindo, não vai. Sou eu que preciso. A responsabilidade é minha. Então assuma primeiro a responsabilidade. Eu sei que essa pergunta dá muitas vezes a possibilidade de você colocar outro como responsável. Mas está escrito na ferramenta. Responsabilidade. E a pergunta é, isso depende de quem? Responsabilidade de quem? É do outro? Não é. O sonho é teu, a vontade é sua. Foi você que fez o login e senha aqui. Foi você que pagou. É você que está pagando. É você que imprime a ferramenta. É você que entra, assistir a aula, vai pôr a culpa no outro por quê? Sétima pergunta é a motivação tua pela dor. O que te move a partir do momento que você desiste de ter algo, né? Ou que você não consegue ter aquilo, né? O que isso está te custando? O que te custa hoje não ter os resultados que você deseja para a tua vida? O que te custa hoje não alcançar os objetivos que você definiu para você mesma? Então coloca aí, o que te motiva baseado na dor de não ter conquistado aquilo? Oitava pergunta é, qual é o motivador pela tua dor no futuro? O que isso vai te custar se você não alcançar os sonhos e as metas que você definiu para a tua vida? Frustração? Medo? Angústia? Ressentimento? Decisão e ação, que é a nona pergunta nossa, pergunta 9 da nossa ferramenta Crenças e Valores, que diz o que você poderia fazer agora para mover-se na direção dos teus sonhos. O que você pode fazer hoje? Porque a maior parte das pessoas ela quer esperar o momento certo, a decisão certa, e não existe. A noia da perfeição já é por si só uma imperfeição. Querer ter toda a situação contornada, controlada, orquestrada é impossível. Você precisa pensar do pressuposto do caos. Dentro do caos, o que eu posso fazer agora, hoje, nesse exato momento, para crescer, para evoluir, para caminhar na direção dos meus sonhos? E última pergunta é,
qual é o teu grau de comprometimento de 0 a 10 com os teus sonhos, tuas metas e teus objetivos. Coloca aí para mim. Quanto maior for o teu grau de comprometimento, mais eu sei que você está comigo, que você está querendo evoluir, que você entrou aqui para fazer a diferença na tua vida. Que você entrou aqui para mudar a história, tua história. A história dos teus sonhos, da tua realização, dos teus objetivos.